Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Quem vai estar participando com a gente, né? Vamos agradecendo por mais esse estudo. É a 11ª aula, o tema é eutanásia, né? Então nós vamos assim entrar em sintonia com nossos mentores, agradecendo a todas as equipes que vêm ter conosco nesses estudos, tá bem? Então vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos dar início, né, ao tema eutanásia, né? Então, nós vamos iniciarmos, né, um tema muito polêmico, mas que a doutrina, né, ela vai nos instruir, né, da melhor forma possível, né, a respeito deste tema. Então vamos lá. Introdução. A doutrina espírita defende a vida, porque a oportunidade encarnatória sempre deve ser valorizada. A busca da preservação da vida deve ser defendida, apesar de condições que possam desafiar o entendimento e os interesses materiais imediatos, né? Que acontece muito. Há situações que confrontam a sobrevivência com doenças incuráveis, estados vegetativos, contextos lastimáveis ou de graves debilidades físicas, em que abreviar o sofrimento parece ser a única medida do homem. A possibilidade da aproximação do fim da vida, entretanto, mesmo acenando com a conclusão da passagem terrena, pode ser a última oportunidade que o espírito precisa para repensar suas atitudes e modificar sua conduta rumo a experiências futuras. A eutanásia ou morte sem sofrimento é uma ação arbitrária que afeta o direito do espírito mudar moralmente, ainda que esteja nos instantes finais de sua passagem pelo orbe terrestre. Né, gente? A gente sabe que eutanásia é realmente tirar uma vida, né? Tá certo que todos a gente olhando pelo lado né, nosso, do humano, né, da compaixão, a pessoa está em sofrimento, para que sofrer tanto, né? Vamos tentar abreviar esse sofrimento. Mas hoje, dentro da doutrina, a gente entende que muitas vezes nós precisamos, muitos espíritos precisam desse sofrimento para eliminar todos esses resquícios, para ele não levar para o mundo espiritual e ter ali a oportunidade de se elevar, né? Então, é mais ou menos isso que a gente possa estar passando. Vamos lá entender a eutanásia. O termo eutanásia foi proposto por Francis Bacon, 1561 a 1626. Em 1623, em sua obra Historia Vitae et Mortis, que a definia como o tratamento adequado a doenças incuráveis, né? Seria mais ou menos isso. Desde a antiguidade, os médicos fazem o juramento de Hipócrates, comprometendo-se em curar os doentes, respeitar sua dignidade e preservar a vida, né? A obra Feritines de Hipócrates dizia que, embora o papel do médico fosse de curar, ele não devia tratar doenças sobre as quais não tinha poder. Ao longo da história, a motivação para a eutanásia se fundou em fatores sociais, políticos, médicos, eugênicos, etc., nem sempre importando o papel da vida para a existência espiritual ou mesmo frente aos valores cristãos. Na Índia antiga, os pacientes incuráveis de doenças contagiosas eram levados às margens do rio Ganges e asfixiados com barro em sua boca e nariz, para em seguida ser jogado nas águas do rio sagrado. Terrível, né, gente? Complicado, muito complicado. E se detém, né, a coisa material, né? Vai ficar muito tempo, vai ter muitos gastos, né? Para quê? É melhor, né, exterminar ali a vida, né? E muitos locais pensam dessa forma, né? Não é verdade? Thomas Moros,
1468 e 1535, né? Faleceu em 1535. Em seu livro Utopia, não chega a impor a morte ao doente, porém aconselha a eutanásia. Né? Napoleão Bonaparte, nasceu em 1769, morreu em 1821. Durante as campanhas de guerra, ordenava que fosse retirada a vida dos enfermos pela peste, para assim não colocar em risco a saúde de seus soldados. Eutanásia. Em 1933, o governo nazista promulgou a Lei de Prevenção das Enfermidades Hereditárias, que levou à morte entre 80 a 100 mil portadores de deficiência. Pois é, idosos e recém-nascidos. Nunca se levou em conta a vontade dos pacientes. Complicado, né, gente? Segundo Diego Garcia, a história da eutanásia pode ser dividida em 3 épocas: a da eutanásia ritualizada, a medicalizada e a autônoma. Né? Então vamos entender. A eutanásia ritualizada trata-se de tornar a eutanásia como um processo de ritualização de morte. Rituais instituídos em diversas culturas têm na morte um rito de passagem que ela pode ser provocada. Suetônio, historiador latino, relatou no século II que César Augusto teve na eutanásia a morte tranquila que sempre desejou. O autor relata que, enquanto sofria seus momentos finais, César rezava para que tivesse uma morte fácil e serena. Morreu sem precisar da intervenção de qualquer pessoa. A eutanásia ritualizada refere-se também a quadros como o sacrifício de companheiros feridos em campos de batalhas, cujo sofrimento atroz os move a pedir tal fim, como na morte bíblica do rei Saul, atingido em combate, clamando para que terminasse com seu sofrer. Né? Então, muitos soldados estão sofrendo ali demais, eles pedem para que as pessoas exterminem logo com ele, né? Para parar o sofrimento. A eutanásia medicalizada. Platão, na República, já dizia que o médico não se consagra por prolongar e amargar a vida, sugerindo a sua assistência para abreviá-la quando o sofrimento se mostrasse por demais atroz. Francis Bacon dizia que o papel do médico, além de trabalhar pela cura, era atenuar o sofrimento dos moribundos. Né? A chamada eutanásia autônoma. Na eutanásia autônoma, se aborda a opinião do paciente para que não se prolongue seu sofrimento e que este possa decidir sobre o seu morrer. Terrível, mais terrível ainda, né, gente? A Associação Americana dos Hospitais Privados, em 1973, aprovou a Carta dos Direitos dos Enfermos, que foi o primeiro documento a propor uma nova forma de entender a relação entre profissionais de saúde e o enfermo, servindo como base para o apoio à eutanásia. Nesse início do século XXI, muitos países debatem essa autonomia do paciente, mas não há um consenso, nem dos segmentos legais, nem da medicina. Há, inclusive, os que defendem o suicídio assistido, em que o moribundo receberia o apoio profissional e os recursos necessários para dar fim à própria vida. Terrível também, né? Fatores. De acordo com Diego Garcia, o problema da eutanásia atualmente é abordado sob o ponto de vista da autonomia do sujeito. O indivíduo poderia, assim, arbitrar sobre quando e em que condições a ciência pode pôr término à própria vida. Os fatores que envolvem a discussão sobre a eutanásia, as doenças incuráveis e de grande sofrimento, o materialismo, a ênfase na autonomia do paciente, né? As doenças incuráveis e de grande sofrimento. A gravidade de doenças, os efeitos de acidentes incapacitantes e a ocorrência de quadros que geram grande sofrimento são fatores que incendeiam o debate da eutanásia. Deve-se considerar que doenças tidas como incuráveis daqui a algum tempo podem ser revertidas por métodos paliativos e até mesmo ser extintas, tendo em vista o trabalho da ciência e suas novas descobertas. Antes do surgimento dos antibióticos
infecção que se tornava fatais. A descoberta dos anestésicos também revolucionou a medicina, permitindo o aperfeiçoamento das cirurgias e mais possibilidades de se conter a dor. O que hoje se mostra como enfermidade curável, amanhã pode não ser, constituindo-se em desafio para novas pesquisas e para o trabalho contínuo da ciência para benefício da humanidade, né? Porque também a gente tem a visão, né, daquela época sem anestesia, sem antibiótico, e a pessoa ficava ali, né, moribunda mesmo, né? Hoje se coloca em estado de coma, com medicação, né? A pessoa não sente dor, na verdade, até que os órgãos se regenerem, né? Muitos acontecem, sai do estado de coma, volta a ter uma vida normal, né? Então é isso que eles estão falando, a medicina está evoluindo muito e é muito importante a gente avaliar tudo isso, né? O materialismo. As circunstâncias limitadoras ou incapacitantes sempre foram fatores de exclusão do homem. Na antiguidade, recém-nascidos de Esparta eram levados até a Assembleia dos Anciãos. Os que não possuíssem corpos perfeitos, que não fossem considerados úteis para a sociedade, eram levados ao Monte Taigeto, de onde eram lançados para servir de alimento às feras. Então, depois a gente fala, né, gente, o que a humanidade fez com os próprios irmãos, né? E por que gera tudo isso, né? Aquele espírito ele veio para se recuperar, para passar e vão lá e detonam a reencarnação dele, né? Mais ou menos assim, né? Não dão a oportunidade. A ideia de utilidade tem permeado justificativa para ponderar sobre o direito à vida e a sua perpetuação. As limitações de recursos para o tratamento de certas enfermidades são fundamentos que, não raro, levam a humanidade a definir quais as ocasiões em que se vale a pena perseverar ou não para que a vida seja defendida. A ênfase na autonomia do paciente. A discussão sobre a autonomia do paciente é algo que ganha espaço sempre que a mídia traz à tona casos de doentes que contestam o sofrimento de quem padecem, o sistema de saúde e o próprio compromisso dos médicos, exigindo que se encurte seu padecer a qualquer custo. Há correntes que defendem essa autonomia, mesmo que o papel da medicina e dos sistemas legais de saúde seja o defender a vida. Em verdade, o Estado é responsável pela vida dos cidadãos, e a legislação tende a limitar as intenções das pessoas, que tentam autorizar a própria eutanásia. Não é verdade? Então é meio complicadinho, né, gente? É um tema e vai da capacidade de cada um, né? De entender, de relacionar, né? No termos de hospitais, né? Que fica muito tempo o enfermo ali, o custo que vai ser, né? Daquele enfermo. Então eles colocam tudo isso em pauta, né? Aí depois diz que o cérebro parou, mais ou menos assim, né? Eu acho que para se pensar, é uma coisa que estão em estudos, em análise, né? E que deveria ter uma lei, né? Bem forte contra isso, né? As discussões sobre o tema são amplas, em geral dando ênfase à morte digna. Abordando este ponto, Léo Pessini nos diz: morrer com dignidade é uma expressão semanticamente muito rica e complexa e inclui, pelo menos um marco assistencial, uma atmosfera afetiva. Morrer com dignidade significa morrer em um determinado lugar, rodeado pela família e reconciliado consigo mesmo. Né? Doutrina espírita e a eutanásia. Vamos lá. Aqui, o Espírito São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte, no capítulo 5, item 28. Guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento
na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada no país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará do aterrador, sabendo temporariamente e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquele muito do seu amargor. Isso está em Kardec, né? O Evangelho segundo o Espírito, capítulo 2, item 5, do próprio irmão, né? Os pontos de vista terreno não são capazes de traduzir os insondáveis mistérios da alma. Os últimos sopros de vida de um doente em estado terminal pode também ser derradeira, oportunidade para o arrependimento, a reconciliação, o perdão, diálogos de entendimento e comunicações íntimas, em que não cabe pré-julgamentos da ciência terrena. Os dias e horas finais de uma existência, mesmo em meio a condições extremas para o corpo físico, significam preciosos momentos para reflexões do espírito e de seus entes próximos. A obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, cita o episódio de Joaquim Cavalcante, doente grave em estado terminal, mas que reúne forças em seus últimos momentos de encarnação, angustiado e debilitado, ainda querendo se reconciliar com a esposa, Bela. O médico pensa na possibilidade da eutanásia do moribundo, porém, a espiritualidade tenta intervir para que o processo de morte de Cavalcante se desenrole naturalmente. Ao longo das horas de sofrimento do paciente, o médico lhe aplica um letal analgésico que o induz à morte. O procedimento de intervenção dos socorristas espirituais, que inicialmente seria breve e de imediato, apenas pôde ocorrer 20 horas depois do desencarne. O espírito foi liberto de seus laços materiais, mas se encontrava apático, sonolento e desmemoriado. Após o longo trabalho de intervenção do grupo de Jerônimo, sendo encaminhado ao asilo de Fabiano na espiritualidade para maiores cuidados, né? Além dele não conseguir perdoar, ainda ele foi anestesiado, até ele sair do corpo, né? Então é complicado esse tema, essas coisas de eutanásia, né? A eutanásia não considera a dimensão da vida espiritual. Do ponto de vista da ciência, há muitos casos de recuperação e de sobrevida longa e digna, né? Para o espírito, a dor se mostra também com caráter educativo, na medida em que permite reflexões sobre atitudes e valores. Há, assim, um tom de expiação, em que as atitudes do passado podem ser depuradas e o processo doloroso se torna uma chance de libertação de seus dramas existenciais. Então, o que acontece, né, gente? Aqui, até o momento, muitos de nós necessitam desse momento de, sabe, a gente passou uma vida bem desregrada, uma exposição, né? Então a gente para pensar em tudo que a gente fez ali. Quando a gente está doente, que a gente acha que já está perto de morrer, que a gente acha que vai morrer, a gente já começa a pensar já diferente, a gente já começa... E quando a gente sara daquilo que estava, né, nos perturbando tanto, a vida parece dar um respaldo, uma respiração e continuamos firmes e fortes, né? Então, é isso, acontece muito das pessoas retornarem e com saúde, terem vida melhor, ter uma nova visão, né? Quantos enfermos rudemente vencidos, desesperados, recobram a saúde sem aparente razão ou lógica? Quantos outros homens sem excelente forma, portadores de sanidade e robustez, são vitimados por surpresa orgânica e sucumbem imprevisivelmente? É verdade? Através da mídia mundial, crescem os debates sobre a eutanásia.
perguntamos: em que condição chega o espírito que praticou a eutanásia ao mundo dos espíritos e quais os resgates futuros? Então vamos lá. O espírito que foi vítima da eutanásia desperta no além, amparado, a fim de se refazer o golpe sofrido, merecendo conforto e amparo digno. No entanto, quando a eutanásia for solicitada por aquele que ora está desencarnado, o mesmo experimenta o prosseguimento das aflições de que se desejou libertar na condição de suicida. Então, quando eu estou ciente do que eu quero, que eu vou querer a eutanásia, eu estou praticando suicídio. A pessoa está tirando minha vida, mas eu dei ordem dela tirar. Agora, tem muitos casos que os médicos fazem isso, os próprios familiares, né, fazem isso, não é verdade? Eu lembro de um filme, eu sempre falo disso e acabo esquecendo do filme, né, o título do filme. E nesse filme ela sofre um acidente, ela é médica, sofre um acidente, e ela está lá, em estado de coma, praticamente, né, vegetativo, e ela escreveu, né, para a irmã, deixou bem claro um contrato de que se tivesse nessa situação, que fosse tirado, né, a vida dela, que praticasse a eutanásia, né. E a irmã parou muito para pensar, e alguns médicos também sabiam, e a irmã deixou o papel. Ela tinha que assinar para que fosse retirado. Mas aí a vida dela naquele filme passou que ela estava viva, porque o espírito dela estava vivo. E ela tinha condições de retornar, porque ela estava em estado de coma. Então ela viu que realmente a vida continuava, né? E que depois até o rapaz que começava a ver ela acabou tirando ela de lá, fugindo para que não acontecesse, né, a eutanásia. Né? Então é complicado, né? De repente você vê que você está do outro lado e que você está praticando um crime contra você mesmo, né? E ela teve a oportunidade de conseguir, né, esse resgate, né? Vamos lá. E ainda no trabalho de Richard Simonetti, encontramos interessante explanação sobre o tema. As religiões, em geral, manifestam-se contrárias à eutanásia, partindo de dois princípios fundamentais. Primeiro, compete a Deus, Senhor de nossos destinos, promover nosso retorno à espiritualidade. Na tábua dos 10 mandamentos divinos, recebida por Moisés no Monte Sinai, onde estão os fundamentos da justiça humana, há a recomendação inequívoca, que não permitirá dúvidas, né? Não matarás. Segundo, ninguém pode afirmar com absoluta segurança que um paciente está irremediavelmente condenado. A literatura médica é pródiga em exemplos de pacientes em estado desesperador que se recuperaram, né? O espiritismo ratifica tais considerações e nos permite ir além, demonstrando que a eutanásia não só interrompe a depuração do espírito encarnado pela enfermidade, como lhe impõe sérias dificuldades no retorno ao plano espiritual. Richard Simonetti que passou isso para a gente. Continuando ainda, né, já terminando, mais um pouquinho, né, na página 53, não seria razoável deixar nas mãos dos médicos? Richard Simonetti nos diz, de forma alguma. E se eles forem favoráveis à eutanásia? Evitando generalizações, já que cada caso tem suas particularidades, compete à família dialogar com os médicos, enfatizando que não se use excesso de medicação, capaz de provocar a morte do paciente, ou de recursos tecnológicos que apenas prolonguem sua agonia. E, obviamente, entregar nas mãos de Deus, cultivando confiança e resignação, formando um ambiente que favoreça a assistência dos mentores espirituais a definirem quando e como se dará o desenlace. Fica mais fácil até, né? Porque às vezes eles entopem a pessoa de medicação e a pessoa já está indo embora, né? E muitas vezes colocam, né, indução na máquina, né? E também dá dificuldade da pessoa se libertar, né? Então é complicado, né, gente? É muito complicado, mas vamos lá. Conclusão. Conforme ensina a doutrina espírita,
Não podemos nos render a decisões movidas pelo egoísmo, pelos interesses imediatos e materiais, de maneira a ir contra a preservação da vida, mesmo que em situações críticas. A eutanásia não é opção apoiada pelos princípios cristãos, nem pela moral espírita. Os minutos finais de uma encarnação pode ser um tempo necessário em que o espírito toma consciência de seus erros, arrependendo-se e poupando a si e a outros de processo mais complexo de reparação. É papel dos familiares contribuir para que a pessoa possa ter condições de sua autorreconciliação, fazendo-se presente em atmosfera de afeto, vibrando pelo bem do enfermo. Cabe aos profissionais de saúde honrar o juramento de que são parte, dedicando-se com seus esforços e formação científica à defesa da vida. Não é verdade? É um tema bacana para a gente se pensar, né? Para a gente ver o que pode estar, né, acontecendo. E aqui na página 53 a gente vai dar todos os livros que foi usado: Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, né? Pessinha, Eutanásia, né? Falando dos problemas atuais da biomédica, Direito de Morrer, Eutanásia, Suicídio Assistido, foram tiradas algumas coisas, e Richard Simonetti, né? Também, né? Quem tem medo da morte, tirado, do Francisco Xavier no Mundo Maior, O Consolador e Obreiros da Vida Eterna. Então, todo o aprendizado que foi colocado aqui foi desses livros aqui, tá certo? Então, né, aí a gente vai encerrando assim essa aula maravilhosa sobre eutanásia. Espero que todos vocês tenham entendido um pouco sobre a matéria, né, sobre a aula de hoje, e que vocês possam, se tiver alguma dúvida, vocês possam estar entrando em contato no WhatsApp, passando no grupo também, né, para que vocês possam tirar suas dúvidas sobre a lição, tá certo? Então, a todos vocês, né, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, continuando assim. Eu sei que vocês vão estar ouvindo essas lições, né, esse vídeo. E vamos assim, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, por essa oportunidade maravilhosa, ao amado Mestre Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, e a todas as equipes que estiveram conosco essa noite para mais este estudo. Agradecendo desde já. Boa noite a vocês. Fiquem na paz de Deus.